passageiros do transporte público. Boa tarde, seja bem-vinda. Qual o terminal que você está aí agora? Oi, Valdinei, boa tarde para você, para todos que estão acompanhando a nossa programação. A gente está aqui no Terminal Oeste. E a exemplo do Leste e dos outros terminais de Cascavel, os passageiros estão enfrentando dificuldades quando o assunto é água no bebedouro, que é básico, né? Nesse calorão aí dos últimos dias, o que você imagina, né? Tô num terminal, movimento, dentro de um ônibus, aquele calor todo, vou buscar uma aguinha para me refrescar. Mas quando eu chego aqui no bebedouro, primeiro que aqui você não consegue encher a sua garrafinha, porque esse aqui tá danificado, que é aquele, né, que tem aqui para poder encher, né, a garrafa. Ó, ele não entra e também aquele ferrinho não existe mais. Desse outro lado até tem, só que a água ela vem em pouca quantidade e ela não tá gelada, ela tá numa temperatura assim ambiente. E com o calor dos últimos dias, né, à tarde principalmente fica muito quente. Esse outro aqui, que é o bebedouro adaptado para as pessoas com deficiência, ele está estragado. Então as pessoas com deficiência têm dificuldade também para conseguir, nem que seja alcançar aqui para tomar dessa água. Do outro lado, o bebedouro, mesmo que vandalizado, ele já nem existe mais. Já desde o comecinho aí, desde a entrega, né, do Terminal Oeste aqui, ele já apresentou dificuldades com os atos de vandalismo, com vários estragos, e ele foi retirado. Então aqui no Terminal Oeste apenas um bebedouro está em funcionamento, mas não em funcionamento pleno. E assim tem acontecido nos demais terminais aqui de Cascavel. Os atos de vandalismo estão sendo frequentes, inclusive a Transitar vem enfrentando muitas dificuldades, a Transitar que cuida, né, dos terminais aqui de Cascavel, em organizar tudo isso. E aí uma nova licitação foi feita e eles devem fazer a troca de todos os bebedouros de todos os terminais para amenizar esse problema para o nosso passageiro, para o nosso morador que precisa. Enquanto isso, é assim, ó, tentando encher, né, a garrafinha ali, derrubando mais água do que enchendo, que o passageiro está se virando, Valdinei. Perfeito, Dai. Olha aí, a gente está vendo um rapaz pegando água no bebedouro. Nesse caso ali, ele não consegue encher a garrafinha, né? Porque fica limitado por conta do ângulo que ele está utilizando para poder encher. Pelo menos essa a imagem, a ideia que a gente tem aqui desse momento. Se quiser trocar uma ideia com ele aí, Dai, vê se ele fala com a gente, se ele usa muito o transporte público, se está sempre passando por aí, enfrenta também essa dificuldade. Troca uma ideia com ele aí. Vou tentar aqui. Tudo bem, amigo? A gente está ao vivo agora para o Balanço Geral da RIC TV Record. Vi que você teve dificuldade para encher ali a garrafinha. É todo dia assim? Ah, geralmente é, né? Porque tem esses aqui que é pequeno, daí tinha que ter aqueles que é maiorzinho, que tem o bico, né? E ali você derramou mais água do que encheu, né? Exatamente. E a água, como é que tá? Tá gelada? Não. E é assim sempre? Ah, a gente tem que se acostumar, né? Isso em todos os terminais, se repete. A maioria. E você, como um usuário que precisa, né, do transporte, pede nesse momento? Sim, com certeza. O que vocês querem? Seria ajudar. Ah, uma água mais gelada, né? Pra ajudar no dia a dia. Um bebedouro mais completo, né? Que ali dá pra ver que tá sem o biquinho, então a gente fica só nesses dois. E esse aqui não funciona, então... Situação difícil, né? Como é que é o seu nome? Pedro. Pedro. Obrigada, viu, Pedro? Tá indo pro trabalho, pra escola? Pedro pra escola. Pra escola. Então, boa aula pra você. Valeu, Pedro. Tá aí, Valdinei. É só aquilo que a mensagem, né, disse pra nós, as inúmeras mensagens. O Pedro só reforçou esse pedido aí dos usuários que precisam, né, do transporte. E que é o básico, né, Valdinei? Uma aguinha gelada para refrescar aí nesses dias. A nossa edição aqui está pedindo para reforçar que esse é o caso do vandalismo, né? Mais um reflexo do vandalismo associado à falta de manutenção, que fica dito também. Olha lá, o pessoal chega para tomar sua aguinha. Enfim, às vezes, né, para quem está acompanhando a gente aqui, pode parecer que não usa o transporte público, não precisa, não depende dessa água. Aí pode parecer algo muito pequeno. Mas se você levar em consideração a quantidade de passageiros que circulam pelos terminais aqui em Cascavel e as pessoas que vão até esse bebedouro aí sim o problema ele vai ampliando. Mas daí, aproveitando que a gente está aqui falando sobre os terminais, fala, ó o Daniel ali, mas esse homem também vive no terminal, né? Mas não é possível. Conversa com o Daniel também, ô Daiane. Valdinei tá... Pode deixar. Valdinei tá falando aqui que você vive aqui no terminal, como que é? Eu vivo no terminal, mas só que aqui ó, o negócio pra água
negócio pra cadeirante? Não tem. Como é que você faz para conseguir tomar água ali? Eu tenho que colocar a garrafinha aqui, esperar um monte para conseguir. Na água gelada não tem. Difícil essa. É difícil. Valeu, Daniel. Obrigada, viu? Tá aí, Valdinei. Mais um exemplo, né? A gente mostrou aqui, ó, que tá sem funcionar, tá quebrada a parte aqui para adaptação para os cadeirantes, né? E aí tem toda essa dificuldade aí para o pessoal que utiliza aqui, né? Olha aí, quanta gente depende, né? Quanta gente aproveitando desse bebedouro. Daniel é um dos que enfrentam problemas. Ô, meu Deus do céu, vamos agilizar, meu povo. Aquele bebedouro lá para deficientes, pessoal cadeirante, as crianças também, né? Não deve custar muito caro, a manutenção deve ser rápida também, enfim. Mas às vezes o próprio poder público não fica sabendo disso. Por isso nós estamos aqui, ó, poder público. Está acontecendo isso ali no terminal, nesse caso aqui é o Terminal Oeste. Tem licitação para resolver essa questão aí. A gente sabe que é um processo moroso, deve levar um pouquinho de tempo, mas o que não dá, né, para deixar aí períodos longos, principalmente por conta das altas temperaturas que devem atingir a nossa região muito em breve. Ô Dai, mas o que eu estava aqui seguindo com o nosso cronograma é para saber sobre a operação que foi realizada nos ônibus do transporte público e também nos terminais nessas últimas horas para coibir abusos. Imagine você que tem um povo usando droga e mais que isso, o tal do cigarro eletrônico dentro dos ônibus do transporte público, dentro dos terminais, como se não houvesse problema nenhum. Está tudo liberado na cabeça dessas pessoas. E aí houve uma operação hoje para coibir esse absurdo, né, Dai? Isso aí, Valdinei. Nas últimas horas, né, essa ação reuniu forças de segurança aqui de Cascavel, já desde ontem, com o foco em inibir, né, essa utilização. Tanto drogas como também os cigarros eletrônicos dentro do transporte. E eles realizaram essa ação aí depois de inúmeros pedidos da população de quem utiliza o transporte que já não aguentava mais. Inclusive a gente recebeu, né, muitas mensagens de pessoas reclamando dessas outras aí utilizando, né, esses aparelhos, esses cigarros eletrônicos dentro do transporte. A gente vai acompanhar agora um pouco de como foi essa ação na reportagem. A Célia utiliza o transporte público todos os dias. Ela mora na região da Neva. Por lá, o problema é a quantidade de ônibus que passa na região. Nos domingos não tem neva, eles tiraram a neva. A gente quer ir lá para o Terminal Sul, você tem que depender da Marechal. Quem mora ali na neva tem que ir lá atravessar para pegar a Marechal. Não tem neva. Se a senhora precisar trabalhar no domingo, lá... Não, porque daí é só 14. E olha que as reclamações dela vão além. Diz que ia vir uns ônibus aí com ar-condicionado, mas até hoje não veio. Seria bom. E quanto à segurança também, você tem que andar esperto, porque principalmente quando tá cheio. Volta e meia eles estão abrindo as bolsas, tirando celular, carteira. Essa semana passada mesmo a mulher foi roubada. Ela comentou comigo que sumiu a carteira dela. O que muitos usuários reclamam é que hoje não existe segurança nem dentro dos ônibus, muito menos nos terminais. Muito assalto nos ônibus e aqui dentro eu já fui ameaçada com um revólver. No domingo à noite. Eu não venho mais, eu não ando mais de ônibus no domingo à noite. Agora deu uma melhoradinha, época de Natal, então deram uma recolhida no pessoal, tudo, né? Mas fora isso, escureceu, isso aqui ferve. Isso falta segurança, né? A gente sai porque tem que fazer as obrigações da gente, mas a gente nem saía de casa. Sai com medo. Sai com medo. Por dia, são 60 mil passageiros que utilizam o transporte público aqui em Cascavel. A frota já está antiga e não comporta essa quantidade de pessoas. Muito menos traz conforto para os usuários. É uma latinha de sardinha, bem dizer, né? Muito apertado. Apertado mesmo. Hoje mesmo, na hora que eu peguei no terminal ali, no ponto ali para vir até aqui, eu tive que vir na porta, porque eu não conseguia entrar para passar para trás tanta gente. São 62 linhas, distribuídas nos 5 terminais e uma passagem que custa R$ 4,65. Mas todos são unânimes em dizer, são poucas linhas, ou seja, demora entre um ônibus e outro. E quando chega, não tem jeito.
todo mundo vai apertado. Olha, eu vou para Pai todo dia. E os horários da Pai, Tropical, Manaus, sabe, são uns horários bem reduzidos. Às vezes você fica tempo esperando o ônibus. A gente chega aqui, ó, tem que esperar 40 minutos, agora sem só ônibus 5 horas. A gente poderia ter ido mais cedo um pouco para casa, lavar uma roupa, limpar uma casa, tu tem que ficar aqui, ó, 40 minutos esperando. Daí quando vem o ônibus é muito cheio, sabe? É muito cheio, um por cima do outro, farta, parece bicho. Nós não somos bicho para andar desse jeito. Com relação a essas reclamações, né, Valdinei, de linhas, de falta de ônibus e outros problemas, né, envolvendo aí o transporte, a esperança do morador que depende fica, né, no novo processo licitatório que está se prolongando aí para ter, de fato, uma determinação, porque a expectativa é que com um novo processo, né, melhorias venham. Então a gente aguarda também. E ainda hoje, viu, eu vou seguir aqui nessa região, porque daqui a pouco eu vou voltar para falar ainda sobre segurança, porque não é só no transporte público, dentro dos ônibus, né, que os passageiros se sentem inseguros, não. Ao redor aqui da rodoviária, dos terminais, muitos moradores de rua, aquelas pessoas em situação de rua, têm amedrontado quem precisa, né? Quem depende aí do transporte, os comerciantes, os moradores dessa região. E a gente comenta sobre isso daqui a pouquinho, viu, Valdinei? Isso, até a tal da casa de Deus ali tá com medo do inimigo. Tá com medo aí da bandidagem. Tá com medo também de pessoas em situação de rua. Tá tentando proteger o patrimônio de Deus, fechando o pátio da igreja. A Daiane vai mostrar daqui a pouquinho para a gente, temos uma reportagem sobre isso. Já falamos há algumas semanas sobre essa decisão tomada pela Igreja Santo Antônio aqui em Cascavel, né, por conta dessa situação toda ali no entorno do Terminal Oeste, região da Tancredo Neves. Daqui a pouquinho a gente volta então, Dai, obrigado. Enquanto isso, você é de casa, me ajuda aqui no jornal participando, comentando esses assuntos, também demonstrando a sua revolta, a sua opinião, a sua sugestão, enfim, aquilo que você tem aí para contribuir com o nosso trabalho. 12:00 agora 8 minutos, já eu volto no Santos Dumont, porque o Murilo vai trazer mais informações para nós sobre o caso daquela garotinha de 10 anos que hoje pela manhã, indo para a escola, foi abordada por um homem, foi ameaçada, perseguida por ele. Segundo informações, esse homem foi bastante violento e, por sorte, né, essa criança conseguiu correr e pedir ajuda no colégio estadual. Daqui a pouquinho